História da salvação. Às vezes a gente tem a impressão que é apenas um fato, um momento, mas é uma história muito maior do que a história que diz respeito a nós. Eu queria convidar você a conhecer e talvez meditar um pouco como a sua história pertence a essa história maior. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, nós vamos ler do versículo 45 até o 56. Mateus capítulo 27, e a gente vai ler do versículo 45 até o 56. Nós vamos ler o relato do momento em que Jesus morre. Aquele momento que ele já está crucificado, já passou por todo o processo de juízo dos homens, e agora ele está nas suas últimas palavras, seus últimos momentos de vida. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 45 do capítulo 27 de Mateus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia, e elas vinham para o servirem. Entre elas estavam a Maria Madalena, a Maria, a mãe de Tiago e de José, e também Salomé, que é a mulher de Zebedeu. Vamos orar, irmãos. Pai, eu te peço, Senhor, que por muita misericórdia, esse tipo de carinho que o Senhor tem, que vai para além da conta, o Senhor me desse ousadia para falar, me desse um caminho do Espírito para entender, mas também eu te peço pelos meus irmãos, para que teu Espírito consiga alcançar o que ninguém jamais consegue, Pai. Ó Deus, por favor, se faça mediador no ensino, se faça luz e revelação ao nosso coração, Senhor. Pai, aproveita esse texto, aproveita esse momento, aproveita, Senhor, inclusive a mim, que sou pecador, para que o Senhor se revele entre nós. Eu te peço isso no nome de Jesus, amém e amém. Você conhece essa história? Essa história é só um fato. É um homem sendo morto numa cruz. Milhares de pessoas foram mortas na cruz. Você conhece essa história também como sendo a história da salvação. Mas eu vou dizer para você que esse momento, ele é só uma cápsulazinha. Faz parte de uma história muito maior. E quando a gente perde as dimensões dessa história muito maior, então a gente fica muitas vezes sem aproximação verdadeira e sem encontrar sentido para essa história da salvação na nossa história de vida. Quando a gente lê esse relato, é como se fosse apenas um spoiler. A gente está ouvindo
o final da história, aquele momento mais empolgante, aquela narrativa mais densa. Normalmente, quando as pessoas assistem filme, especialmente os que gostam de filme, quando alguém vem contar para eles o final da história do filme, elas dizem: não, não, por favor, não me conta, porque eu quero assistir o filme. Por que as pessoas não querem saber o final do filme antes de assistir o filme? Porque elas querem fazer parte. Porque quando você entra no enredo do filme, você assiste cada parte. Aquela cena final, aquela cena de desfecho da história, mexe com todas as suas emoções. É como se você estivesse fazendo parte daquilo lá. Pois eu digo para você que isso aqui é o desfecho. Alguns teólogos falaram: isso aqui é a âncora da história da humanidade. Outros falaram: isso aqui é a dobradiça da história, é o centro nevrálgico, aqui é o ápice de tudo. Esse é o momento de todos os momentos. Mas sem entender o filme todo, sem ler a narrativa toda, sem a gente ir para lá e ir para cá, a gente simplesmente não aprecia, a gente não entra, a gente não se apropria, a gente não sente. É como se o valor fosse o valor de uma história contada cujo filme a gente não assistiu. Pois essa história precisa da narrativa bíblica. A gente precisa entender que essa história começa antes de todas as épocas. Antes, muito antes de você sequer ser mencionado para existir. Na eternidade, antes que houvesse tempo, antes que houvesse espaço, Deus pensou em você. E Ele lhe elegeu antes da fundação do mundo, crucificando o seu Filho antes que houvesse tempo e espaço e antes que houvesse história. O Salmo 139 que lemos no começo desse culto fala que você não era nenhuma substância ainda e o Senhor já pensava escrevendo todos os escritos a seu respeito. A história que você faz parte é uma história maior do que o que seus olhos objetivam, é maior do que você dimensiona. Você pensa 70 anos, 80, 100 anos, isso não é nada tendo em vista toda a história pela qual você pertence, a qual você está inserido. Essa chamada história da salvação. Nessa história da salvação, Deus resolveu por si só, não por nenhuma necessidade, mas simplesmente como um ato de misericórdia e amor que lhe é natural. Ele resolveu criar um lugar e uma dimensão onde pudesse haver criaturas, inclusive os seres humanos. E quando Ele fez a terra, Ele fez num processo de 7 dias. A cada dia Ele disse que havia tarde e manhã, havia tempo. E para cada tempo que foi estabelecido, Ele deu o seu crivo, Ele deu o seu valor de qualidade. Ele falou: é bom. Depois, em cada episódio daquele, Ele fez distinção entre trevas e luz, Ele fez distinção entre mar e terra seca, Ele cultivou e colocou todas as plantas, depois Ele colocou todos os animais, e depois Ele colocou os seres humanos, isso num período de 6 dias, e a cada dia que Ele concluía cada etapa dessa formação existencial, Deus qualificou, Ele disse: é bom. E quando Ele fez o homem e mulher, diz que é muito bom. Ele simplesmente qualificou tudo. Por isso preste atenção, a história vista do ponto de vista daquele que cria, a história real, essa história é maior do que a história que a gente objetiva a partir de si mesmo, ou a partir da narrativa dos outros. Mas a história que o Criador vê, a sua história, tem tempo e espaço, onde Ele determina a qualidade desse tempo e espaço, e Ele chama de bom. Essa qualificação divina é eternidade. E talvez você nunca entendeu a palavra eternidade, como de fato ela quer dizer. Para você a eternidade significa assim, um tempo onde não existe mensuração, ou seja, como mensurar esse tempo, porque ele é um tempo tão gigante que ninguém mensura. Pois eu vou dizer para você que você está errado. A palavra eternidade significa muito mais qualidade do que sucessão de tempo. E quando Deus qualifica espaço, e quando Deus qualifica tempo, Ele está gerando uma qualidade chamada eterno.
Portanto, quando Deus criou, Ele criou um ambiente eterno, um ambiente de qualidade. Quando Ele fala que a vida eterna foi dada a nós, Ele usa como substituto para isso, como sinônimo, Ele usa a vida abundante. Uma vida de qualidade, uma qualidade divina, uma qualidade valorizada, interpretada, estabelecida, não por nós, nem pelos nossos olhos, nem pelos nossos crivos, não pelos nossos processos, mas pelo Deus que olha a história, a conhece e a determina do jeito que tem que ser e na hora que tem que ser. E Jesus se apropria de tal maneira dessa história que quando João vê Jesus no Apocalipse, ele diz, é o alfa e é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ou seja, o dono de cada fascículo, de cada episódio, de cada lugar, de cada momento da nossa história, chama-se Jesus, que é o autor da vida, o interpretador de todas as coisas. Por isso Jesus é a chave hermenêutica de toda a história, antes de todas as eras. E depois, quando ele começa a criar qualificando, e é bom. No sexto dia, ele faz o homem e a mulher. E quando ele faz o homem e a mulher, ele diz, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. E portanto o homem é feito, não tendo em vista olhar para a sua história, para os seus feitos. O homem é feito para olhar para Deus, e para se enxergar a partir de Deus, e não a partir da sua história. Adão é feito para ser visto por toda a natureza e por todos da criação, como sendo a imagem visível do Deus invisível. Adão é a imagem, Eva é a imagem. Quando o crocodilo está andando pelo jardim e ele olha para Adão, o crocodilo diz, eu estou vendo Deus. Quando o leão passa e olha para Eva, fala, eu estou vendo Deus, porque ele é a imagem. E todos os seres criados, assim como toda a natureza e assim como toda a criação, olhando para o homem, olhando para a mulher, viam Deus, porque era a imagem de Deus. Portanto, o tempo e o espaço, a história dimensionada do homem, não era vista a partir de si mesmo e se percebida por si mesmo, pela sua maneira de interpretar a história, mas tudo dizia respeito a quem Deus era neles. Por isso a história era boa e valia a pena ser vivida, era uma história qualificada, chamada vida eterna, chamada vida abundante. A vida que era objetivada e percebida a partir de Deus. O homem foi criado um ser teorreferente. E sendo ser teorreferente quer dizer, ele não tem em si mesmo absolutamente nada senão em Deus. E quando o homem está perdido e não sabe-se mais imagem de Deus, o homem simplesmente se desqualifica e passa a ser, como os filósofos dizem, um vir a ser. Continuamente ele quer se tornar. Então o homem e a mulher, insatisfeitos com os seus dias, diz, eu quero ser isso, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um advogado melhor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um pastor, eu quero ser. Por que é que a gente conjuga o verbo ser como se fosse se tornar? É porque a gente perdeu a referência. Nós não fomos feitos para sermos, nós somos feitos à imagem de quem é. Por isso, a nossa identificação de quem somos não está em nós, e sim naquele que é. E o único ser de todo o universo que pode se dizer é Deus, quando diz, eu sou o que sou. E portanto nenhum de nós pode dizer que é absolutamente nada, senão o fato de que fomos feitos à imagem de Deus. Portanto a referência que temos a respeito de quem somos é Deus e não nós. Você foi feito então para reger toda a criação. Diz aqui, Deus entrega para o homem e para a mulher uma missão. É para ele sujeitar e dominar a terra. Ele tem uma missão cultural.
Ele tem uma missão social, ele tem uma missão espiritual, ou seja, na sua existência como sendo imagem de Deus, ele faria com que toda a criação reverenciasse Deus através de uma cultura de Deus, através de uma sociedade divina, assim como a própria Trindade é entre si uma sociedade perfeita. O homem revelaria Deus na história, porque a história de Deus vivida no céu seria vivida na terra a partir dessa experiência de ser a imagem de Deus, seria o reflexo do que Deus é no céu, e o homem então viveria a vida abundante que Deus vive no céu. A vida eterna vivida no céu seria a experiência mais física vivida na terra entre os homens e toda a criação. Por isso ele entrega a missão, não para que o homem seja, não para que o homem se sinta, nem muito menos para que o homem finalmente encontre um motivo para viver. Quando o homem está perdido e não sabe-se mais quem é a imagem de Deus, então o homem transforma a missão como um sentido do existencial, um sentido de que faz valer a pena ele continuar vivo. Eu pelo menos sou pai, então vale a pena eu continuar vivo. Eu pelo menos tenho um emprego, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, então vou me esforçar para ser melhor. É como se, o que John Stott diz, é como se esse vazio, essa busca por significância que está dentro da nossa alma, constantemente dilacerasse a gente, dizendo: você precisa se tornar, você precisa se tornar, você precisa se tornar, simplesmente porque perdemos a referência de quem somos, e nós substituímos então a nossa identidade pela missão, e a missão vem sobre nós como se ela pudesse tornar-nos em alguma coisa significativa. Larry Crabb fala: o maior medo que o ser humano tem, um homem e mulher, é de que legado eu vou deixar, ou seja, depois que eu morrer, como vão se lembrar de mim? Será que o que eu vivi, será que o que eu fiz, de alguma maneira me fará lembrado, trará significado para os outros? Ou seja, é de tal monta esse vazio na alma do homem, que ele não fica satisfeito simplesmente em ter uma vida relevante aqui, ele quer ter uma vida relevante para depois. Esse é o vazio. Mas por que esse vazio aconteceu? Porque nós perdemos tudo isso. Pensa mais uma vez na ideia da imagem. Pensa no espelho, que você olha e fala: estou vendo a minha imagem no espelho. Pois esse espelho foi quebrado. Foi quebrado completamente, ele foi quebrado. Mas se você pegar um pedacinho, que seja o mínimo pedaço que for, se você fizer muito esforço, você talvez ainda consiga ver seu olho nesse pedacinho que sobrou. Pois o homem foi assim, esfacelado. Como aconteceu isso? Sendo quem ele era, a imagem de Deus, ele tinha por natureza uma dependência inerente à sua alma de Deus. Era a visibilidade do Deus invisível. Ele não vivia a partir dos seus gostos, a partir das suas mentalidades, dos seus ideais, dos seus desejos. Ele vivia a partir de Deus. Mas de repente a serpente disse para Eva: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva come, Adão come. E então Deus conversa com a serpente, depois Deus conversa com Eva, depois Deus conversa com Adão. Mas depois, na quarta conversa, Deus conversa consigo mesmo. E numa conversa com a divindade, ele fala: esse homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E a palavra em hebraico para conhecedor é discernidor, ou seja, o homem se independeu. Ele agora não depende mais de nós, ele agora acha que sabe o que é bom e o que não é bom para si mesmo. Ele agora é quem arbitra a respeito de si mesmo. Ele agora é quem define, quem decide o que é bom e o que não é. E foi justamente isso que quebrou a vida, matou a vida. Deus tinha dito: se você fizer isso, morrendo você morrerá. E então essa história, que é a história maior, simplesmente se perdeu dos nossos olhos e passamos a viver essa história medíocre, a história de 70 anos, com a qual nós fazemos e tentamos fazer valer tudo, a fim de que finalmente vale a pena, porque é muito pouco tempo e isso tem que dar certo.
E ainda assim, a gente muitas vezes está constantemente exaurido nas nossas forças, porque a gente perdeu a ideia da vida real, a vida maior. Nós não fomos feitos apenas para sermos em nós mesmos. A nossa história não está definida pelos nossos pais, a nossa história não está definida pelas catástrofes, pelos traumas, pelos problemas, pelas coisas que foram cometidas sobre nós. É fato que elas de alguma maneira marcam, mas elas não definem. A nossa história faz parte de uma orquestração divina, de um plano que vem antes da gente existir e de um plano que segue para depois que a gente estiver aqui. Você abre Apocalipse capítulo 5 e você encontra um anjo muito forte com um livro na mão e existem 7 selos e ninguém pode abrir. E então João vê o Cordeiro, o Jesus Cristo, como tendo sido morto, e ele tem poder, e ele chega e pega da mão do anjo o livro, e ele abre os selos, e ele abre a história. E que história está escrito naquele livro que é lido lá no céu? É a sua história, é a história dos salvos, é a história daqueles que foram limpos pelo sangue de Jesus, é a verdadeira história. É a história que você perde de vista quando você fica na história pequena, olhando apenas para os seus botões, olhando só para as suas razões e olhando para todos os feitos que aconteceram com você por causa dos outros. É uma história que começou antes dos seus dias, quando Deus estabelecia, escrevendo e determinando cada um dos seus dias. E é uma história que vai para depois dos seus dias, que é uma história que está sendo lida nos céus diante do Cordeiro e diante de Deus, e os anjos estão emocionados ouvindo a sua história. Como isso? Como é que isso pode acontecer? É porque Deus não pensa em você como você pensa em você. Deus não pensa que você terá valor se fizer alguma coisa. Deus pensa que você tem valor porque Ele criou. Você tem valor porque é inerente ao valor que Ele lhe deu. Você tem valor porque foi atribuído na inerência divina, e não naquilo que você computa ou você conquista. Por isso, Deus não precisa que você se torne absolutamente nada, porque Ele já está por demais satisfeito com o que Ele fez você ser. E o valor intrínseco de você ser quem você é o valor de você ser a partir da imagem, e não a partir de si mesmo, de seus feitos e das suas próprias razões. Essa história pequena, que é essa história que a gente conta, quando eu era pequeno, meu pai me abandonou, e então eu sofri traumas. Quando eu estava na casa do meu tio, ele pegou e me abusou. Essas coisas marcam, mas elas não definem. Eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui maltratado, eu fui humilhado, eu fui perseguido, eu fui. Mas essas coisas não definem a sua história, nem definem quem você é. Por mais que elas profundamente marquem você, elas fazem parte de uma história muito maior, uma história de Deus, uma história de salvação, uma história de redenção. Na história pequena, quando nós olhamos apenas para essa trajetória e para esses feitos que são aqui entre os homens, nós usamos paliativos para remediar a história. Veja na crucificação de Jesus, Ele está sofrendo o que homem algum já sofreu. Ele está passando por uma dor excruciante. E como os homens interpretam? Como os homens desapercebidos da história maior da salvação, como eles interpretam? Eles estão ouvindo Jesus dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. E Jesus está dizendo, Deus, essa história de trevas, essa história dos homens sem a tua presença, sem ser mais a tua imagem, essa história é a história do desamparo. Jesus está dizendo essa história do desamparo. Os homens se sentem desamparados, os homens se sentem sem Deus, os homens se sentem por conta própria. Mas o que é que eles entendem? Eles entendem assim, Ele está clamando por um vulto da história para trazer significado ao sofrimento dele. Ele está clamando por Elias. Ele está pedindo que um vulto histórico da nação de Israel dê significado a tudo que ele está passando.
Essa história pequena que nós vivemos, muitas vezes a gente procura relevância e significância em outros fatos e em outras pessoas. Então muitas vezes a gente quer um nível de formação, de inspiração baseado na história dos outros. A gente olha para a história de Calvino e fala assim, aquilo aqui é um homem santo. E a gente olha para a história de, sei lá, outro e fala, aquilo aqui é uma história. A gente olha para a história da civilização mundial, desde lá da Idade das Pedras, e vem num movimento crescente de vários líderes que tiveram muita formação e que fizeram grandes coisas, e a gente pensa, a história da humanidade toda está regida por homens. Está lá o presidente eleito, pega e diz, eu indico como leitura a Bíblia, e depois ele indica a biografia de Winston Churchill, dizendo para você assim, olha aqui um vulto da história, que a gente pode se assemelhar, que a gente pode se inspirar. Sabe, quando a gente está numa história pequena, a gente fica lendo, a gente fica atrás de alguma coisa para dizer para nós assim, vale a pena o que eu estou passando. A gente fica procurando inspiração na história dos outros. E o que os homens estão fazendo com Jesus é dizendo, ele está chamando por Elias, como se Jesus estivesse procurando inspiração nos outros, nos homens. Mas Jesus não está falando isso, Jesus está constatando que essa história pequena dos homens, essa história que a gente lê, que a gente sente, que a gente avalia, é uma história de desamparo, é a história dos homens sem Deus, é a história que perderam de Deus, a grande história foi abolida e os homens estão vivendo nessa pequenez, essa coisa tacanha do dia a dia. Eles pegam uma esponja, enchem de vinagre e com um caniço eles põem na boca de Jesus. E você pode dizer, mas que maldade tremenda. Não é maldade, essa era uma maneira de anestesiar. A pessoa que estava crucificada estava sofrendo tanto naquele momento, que então eles colocavam uma coisa amargosa na boca, para que quando o amargor enchesse os lábios e descesse pelo corpo, aliviasse o sofrimento geral. É como se uma dor pontual, ela conseguisse deliberar, ela conseguisse jogar fora a dor maior do corpo todo. Então era como um analgésico. Era pontual, era momentâneo, mas era uma tentativa de aliviar um pouquinho aquele sofrimento gigante. Aquilo na verdade é um ato de misericórdia e não um ato de maldade. Mas é assim quando estamos na história pequena. Como é que aliviamos as nossas dores? Como é que aliviamos o nosso cansaço? Quando a gente sente que o nosso momento é apertado, quando a gente sente que o nosso espaço é apertado, quando a gente sente que o nosso tempo é difícil, como é que a gente tenta de alguma maneira viver esses momentos? Então a gente procura remédio, a gente procura consolo entre os homens, a gente procura uma significância histórica, a gente procura tentar dar sentido à luta e à dor. É Rivotril, é Ritalina, é remédio para todo lado, é tratamento para todo lado, é embelezamento para todo lado, é dinheiro para todo lado, é viagem para todo lado, é filme e é consumo para todo lado, a fim de dar sentido para a vida. É a esponja de vinagre que a gente tenta fazer o grande sofrimento se tornar menor. É assim que os seres humanos que estão vivendo uma vida pequena, que perderam de vista a maior vida, a vida maior, eles tentam lidar. Mas a gente descobre que Jesus, enquanto está justamente no momento mais difícil e no lugar mais apertado, naquela cruz, quando não há como se explicar aquilo como sendo bom, mas sendo vontade de Deus, Jesus responde e ensina para a gente como responder. Como fazer parte da grande história, uma vez que você está sempre sendo tomado por uma dimensão pequena e imediata da história. Então Jesus, Ele olha e reconhece que existe trevas sobre toda a terra. Aquele é um momento das trevas, aquele era um momento de dor. E o que é que Ele fala? Ele fala, Deus, não dá para viver esse momento sem Ti. Não dá.
Não dá para viver essa história de trevas, essa história pequena. Eu não fui chamado, não fui colocado na terra para viver uma história pequena. Eu tenho uma história maior para viver. Então ele diz, com grande voz, ele entrega o Espírito. Dizendo para você em outras palavras, a maneira de Jesus deixar a história de aperto, de ultraje, para viver uma história que foi escrita antes e que continua escrita depois, é entregando. É deixando que o significado venha de Deus e não o significado que Ele pretende dar. Ele está no lugar mais difícil. Ele está no tempo pior, mais ultrajante. Mas nesse lugar estreito e no tempo difícil, ele encontra a razão na vida do Espírito. É por isso que ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E ele faz isso com um brado forte. Eu poderia falar muito sobre o sofrimento físico de Jesus. Você sabe que ele, ali postado na cruz, ele tinha dificuldade de respirar. E como ele estava com os pés com pregos, então ele precisava muitas vezes puxar através dos pés, ele puxar energia para conseguir o pulmão se encher de ar, porque ele ficava sufocado à medida que ele se deixava abater. Então, para respirar, ele precisava desse exercício o tempo todo só para respirar. Para falar forte, ele precisava desse ar enchendo os seus pulmões. O azorrague de cordas que tinha sido feito nas suas costas e no seu peito. Os historiadores falam, deixaram as costas dele como se fossem retalhos. E dava para se ver as costelas e os pulmões se inflando à medida que alguém olhava por detrás. Era nesse esforço excruciante, quando a vida aqui, a vida entre os homens, a vida das trevas, parecia tomar a dimensão mais forte de simplesmente dizer para ele, você não vale nada, você não serve, você não tem significado algum. É nesse momento que ele simplesmente encontra forças, respira mais fundo e ele lança para fora o seu espírito, dizendo, é teu Deus, é teu Deus, não é meu, é teu, é nas tuas mãos. Eu não vivo uma vida de desamparo, eu não vivo uma vida que eu dou significado, é teu, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que aconteceu foi que naquele momento o véu se rasgou, de alto a baixo, e desculpa a pobreza dessa expressão que eu vou usar, mas um portal foi aberto. Um caminho onde você pode encontrar de novo a sua história maior, para não ter que viver continuamente a mendigar nessa história pequena de 70, 100 anos aqui na terra, sem significado algum de relevância real, a não ser a relevância que os homens dão, e olhe lá quando dão. Um portal foi aberto, agora você tem livre acesso. E está escrito lá em Hebreus, que você pode entrar com ousadia, com confiança, em plena certeza de fé. Você pode entrar no Santo dos Santos, e você pode ir junto ao trono da graça, buscar socorro em ocasião oportuna. Agora Deus é o seu Senhor, Deus é quem ouve você, Deus é quem está com você, é Deus quem dá significado à sua história. Se abriu. A terra começa a convulsionar. A terra que tinha sido entregue pelos homens à vaidade, e que tinha sido sufocada pelo império das trevas, agora o autor da vida está convulsionando a terra, e a própria terra entrega seus mortos, e mortos ressuscitam. E então, aqueles que eram ímpios, que diziam, está chamando por Elias, ou que entregavam vinagre, ou seja, que viviam uma vida pequena e não conseguiam entender uma vida maior, esses ímpios olham e falam, eu não estou diante de uma outra coisa, eu não estou diante simplesmente de um espetáculo horrendo de sofrimento humano, de tragédia de homens,
Eu estou com medo. O que eu estou vendo é um negócio muito maior que eu não consigo dimensionar. É o Filho de Deus aqui. É um negócio que vem do céu. Isso não é uma história só de gente. Não é filho de José, não é filho de Maria, não é filho da história humana. É de Deus. Isso é impressionante, irmãos. É aqui nessa cruz. É o nosso portal onde a gente de repente pode olhar para a vida, essa vida que estamos vivendo. E a gente pode ter redimido toda a nossa história. Você foi abusado, você foi deixado, você foi abandonado, você foi traído. E talvez você viva um complexo de culpa, de escravidão. Você foi de alguma maneira humilhado a vida toda, foi perseguido e ultrajado a vida toda. E talvez você tenha um complexo de inferioridade. E você busca uma série de movimentos compensatórios, tentando fazer a vida valer. Aí você diz, eu quero ter significado. E você quer ser o cara melhor do mundo. Você quer ser o bonzinho da história. Aí você quer ter significado, você quer ser o rico. Você quer ter significado, você quer ser o cara que manda, o cara que tem voz e tem altivez. Mas eu preciso dizer para você, é na cruz que a sua história é revelada, porque ela é a história da salvação. Você faz parte de uma história muito maior do que 70 anos na terra. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Abre de novo a Bíblia. Veja o que está escrito. Depois que eles falaram que é o Filho de Deus, veja aí o versículo 55. Pode ver? Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia. Para o quê, irmãos? Para o servirem. Pessoas que aprendem a viver a história daqui, servindo ao Cordeiro que foi morto, são pessoas que aprendem a viver a vida maior, a história maior. Seu emprego não foi dado para lhe dar relevância ou para lhe dar sustento. Seu emprego foi dado para ser manifestada a história da salvação do Cordeiro. Sua família, marido, esposa, filhos, não foi dado para você se sentir bem, se sentir completo, se sentir feliz. Foi dado para a história da salvação aparecer. Os cursos, os títulos, as competências que você tem, você não os adquiriu para dar significado para a sua vida, nem para você se sentir melhor ou mais importante, mas foram dados a você para você conhecer a Jesus e servi-lo através desses títulos. O dinheiro que você amealhou, o que você consegue juntar, o que você consegue possuir, o que você consegue ter, não é para você ter uma aposentadoria, ter um fim proveitoso, ter uma vida de curtição depois que você estiver mais velho. Muito menos para você dizer, pelo menos eu tenho com que pagar meu plano de saúde. Tudo o que você tem é para Deus manifestar a sua salvação e a sua glória aqui na terra. Aquelas mulheres estavam lá vendo a distância, porque elas passaram a vida delas servindo ao Cordeiro. E a história delas mesmas será transformada a partir daquela cruz, porque elas aprenderam a viver servindo ao Cordeiro. Aqui na igreja, você não é um consumista, porque se é um consumista, certamente você só tem uma história pequena. Você vem e se serve. Mas se você tem essa história maior, você é um servo que vem servir, abençoar as pessoas que estão ao seu lado.
servir nos ministérios da igreja, servir no ministério do departamento infantil, na mídia, no louvor, servir nos ministérios múltiplos que tem dentro dessa igreja, servir, não ser servido, mas servir ao Cordeiro. Você faz parte de uma história maior. Se você foi salvo, se não foi salvo, então a sua história é essa mesma, é a história de 70 anos. É a história de mimimi, de chorumelas, é a história de estar o tempo todo dizendo, ai, foi assim, porque não sei quem, porque eu sou traumatizada, porque ninguém me compreende, e você vai viver esses sofismas todos enquanto você não se render ao Cordeiro e simplesmente viver para servi-lo. Vamos orar, irmãos. Você pode ficar de pé para a gente orar? O pessoal do louvor quiser vir, pode vir. Vamos orar. Ó Senhor, quando olhamos para o que teu filho fez, quando o Senhor venceu naquela cruz a nossa perdição, o Senhor dissipou as trevas e nos encontrou para a vida, nos deu uma vida eterna, uma vida abundante. Pai, permita que aqui, enquanto ouvimos, lemos, estudamos, oramos, interpretamos, faz, Senhor, que os nossos olhos se abram, faz a gente ter prazer de novo, dá que a gente consiga entregar ao Senhor o nosso espírito, entregar a nossa vida para que ela sirva para o Senhor, conforme o Senhor queira. Usa-nos, Senhor, usa-nos aqui na igreja, mas usa-nos na família, lá fora, no mundo, onde mais. Visita-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aí.